Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, a realidade da seleção brasileira. Pelo menos 5 seleções estão num estágio de trabalho melhor do que a seleção brasileira e isso não deve mudar até a Copa do Mundo. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre o momento atual da seleção brasileira comparado com outras seleções que estarão na Copa do Mundo. O Brasil tem muita coisa a evoluir. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também tem espaço para você comentar. Esse é um vídeo muito opinativo, então você vai ter a chance de comentar, deixar a sua impressão, beleza? Terminada as eliminatórias, né, a parte regular das eliminatórias, a gente já tem a definição de 42 dos 48 classificados. Faltam 4 seleções da repescagem europeia, 2 seleções da repescagem mundial. Então a gente já tem um desenho muito interessante de como as seleções principais vão chegar à Copa do Mundo. E o cenário da seleção brasileira é um cenário preocupante, que inspira cuidados. Neste canal aqui, eu nunca fiz oba-oba. Só você olhar os meus vídeos de seleção brasileira. Nunca fiz oba-oba aqui e também nunca fui alarmista. Nunca fiz sensacionalismo com a situação da seleção brasileira. Sempre quis encarar a situação de uma maneira pé no chão. E olhando com uma visão pé no chão, o Brasil ele tem uma missão duríssima até chegar à Copa do Mundo em junho, né? De agora, né, fim de novembro, até a Copa do Mundo, a seleção terá 2 amistosos antes da convocação final para a Copa. Enfrenta em março a França e a Croácia, 2 bons testes, né? 2 ótimos testes, mas a realidade é que o Brasil vai ter poucas oportunidades de cortar a diferença que o Brasil tem para as principais seleções do mundo. E hoje, acho que a gente, fazendo uma análise realista, o Brasil está atrás de pelo menos 5 seleções que estarão na Copa do Mundo, pelo menos. Se a gente comparar o estágio que o Brasil está hoje com o estágio das outras seleções, a gente vê ainda o Brasil, pelo menos 5 seleções à frente do Brasil. Falamos sobre isso nas últimas 2 datas FIFA, né? Como o Brasil parece andar casas para frente e depois andar casas para trás. O Brasil achou uma forma do que o Brasil quer jogar, mas dentro dessa forma o Brasil ainda tem muitos desafios, né? O Brasil ainda tem desafio de ajustar o funcionamento dos 4 jogadores de frente, ajustar o funcionamento do Brasil contra seleções muito fechadas, ajustar a transição defensiva, ajustar a forma como o Brasil e como esses 4 atacantes voltam para a marcação, e o Brasil precisa também fortalecer o sistema defensivo da seleção. Porque para você vencer você precisa ter segurança, e hoje o Brasil ainda não tem segurança, embora tenha achado um bom caminho, um caminho interessante com o Militão funcionando como lateral direito. Já que o assunto é segurança, a segurança que você precisa, a NordVPN te oferece. A NordVPN te dá segurança para navegar, fazer compras online, fugir de golpes na internet, além de permitir que você acesse seus conteúdos favoritos, mesmo estando fora de casa, mesmo estando viajando. Tudo com a certeza de que seus dados estão protegidos e não estão sendo rastreados. A NordVPN tem suporte 24 horas e dá a garantia de reembolso do que você pagar durante os 30 dias de teste.
e uma única conta da NordVPN você pode proteger até 10 dispositivos. Aproveite a oferta exclusiva da NordVPN aqui no canal do VSR com 4 meses extra de proteção clicando no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado deste vídeo, tá? Com a garantia de reembolso dos 30 dias de teste. Então, se você não gostar, a NordVPN te reembolsa. Os conteúdos do canal do VSR estão protegidos pela NordVPN, beleza? Então, assim, se a gente olha todos os desafios que o Brasil ainda tem pela frente, eu acho que é seguro a gente cotar e analisar 5 seleções, pelo menos à frente do Brasil. E a gente vai começar aqui falando sobre elas. Hoje, a seleção que eu vejo como mais pronta para ser campeã do mundo, ou mais pronta para ir bem na Copa do Mundo, é a Espanha. A Espanha vem de um ciclo muito vitorioso até aqui. A Espanha que, pós-Copa do Mundo, trocou o Luis Henrique pelo Luis de la Fuente, que foi uma troca bem... não sei se questionada, mas teve questionamento, mas foi uma troca bem surpreendente. Mas a Espanha pensou, uma seleção tão jovem, com jogadores tão jovens, eu vou botar quem trabalhou com esses caras na base. E trouxe o Luis de la Fuente. E isso resultou numa Espanha campeã da Euro, numa Espanha vice-campeã da Nations League, mas perdendo a final nos pênaltis, né? A final foi uma trocação e uma final trocada lá e poderia ter ido para a Espanha, foi para Portugal nos pênaltis, mas poderia. Uma seleção que lidera o ranking da FIFA, venceu 28 dos seus últimos 37 jogos e pode bater na próxima data FIFA o recorde de jogos de invencibilidade. Com um detalhe, foi uma Espanha que nesse ciclo teve muitas lesões, muitos jogadores machucados, e mesmo assim conseguiu manter um bom padrão de jogo e conseguiu mostrar muita qualidade e mostrar reposição. Mesmo o Rodri ficou fora com uma lesão de ligamento cruzado, o Pedri vira e mexe está machucado, o Lamine Yamal recentemente está machucado junto com o Nico Williams e mesmo assim a Espanha continua funcionando. Então a Espanha é uma seleção que claramente está à frente do Brasil. A Argentina, outra seleção que chega à Copa do Mundo numa condição melhor que o Brasil. Um trabalho consolidado do Scaloni, um trabalho que vai para o segundo ciclo do Scaloni, né? O Scaloni assume interinamente a seleção depois do fracasso e da problemática passagem de Jorge Sampaoli na Copa do Mundo de 2018. O Scaloni começa meio que com papel de interino, todo mundo tendo a certeza de que o Scaloni iria ser demitido já. Queriam trazer um técnico de maior gabarito, de maior renome. A Argentina tenta, não consegue, e aí o Scaloni vai ficando, constrói o trabalho nem tão sólido assim, que resultou no título mundial de 2022, e de lá para cá a Argentina é outra. Se não jogou bem o tempo todo, por exemplo, a Argentina foi campeã da Copa América sem jogar bem, falamos sobre isso aqui no canal, se você for buscar os vídeos lá, a gente fala isso, a Argentina não jogou bem a Copa América do ano de 2024 nos Estados Unidos, não jogou bem, e foi campeã, sem sofrer, porque acho que o time já está num piloto automático muito interessante. E aí entra aquele combo de entrosamento, cumplicidade dos jogadores, respeito das outras equipes, entra a capacidade de ter força, ter psicológico para sair de situações ruins. E aí a Argentina fez um ciclo muito confortável. Talvez até confortável até demais. Porque se você pega os amistosos que a Argentina fez no pós-Copa do Mundo, chama a atenção nos jogos que a Argentina escolheu fazer no pós-Copa.
A Argentina, lógico, fez muito jogo de eliminatória, porque tem que jogar os 18 jogos das eliminatórias, mas se você pega os amistosos, só os amistosos da Argentina no pós-Copa, vou falar aqui, tá? De trás para frente. Angola, Porto Rico, Venezuela. Amistoso, tá? Aí ela tem um montão de jogo de eliminatória e os jogos da Copa América. Então era Angola, Porto Rico, Venezuela, Guatemala, Equador, Costa Rica, El Salvador, tudo isso só amistoso. Indonésia, Austrália, Curaçao e Panamá. Esses são os amistosos da Argentina no ciclo, tá? De fato, não tem nenhuma grande seleção ali. Acho que a seleção mais forte que ele enfrentou no amistoso é o Equador. E que você toda hora joga com o Equador nas competições aqui da América do Sul. Então, a Argentina escolheu ter esse ciclo. Um ciclo bem tranquilo, um ciclo em que você confiou na base estabelecida, confiou nessa força de ser campeã do mundo e vai chegar na Copa com até talvez com mais armas, com mais opções do que chegou na Copa do Mundo de 22. Ainda tem algumas questões nas laterais. É até possível que a Argentina jogue sem lateral, que a Argentina jogue com 3 zagueiros, com ala. Isso está sendo trabalhado pelo Scaloni, mas chega um time muito, muito sólido. Terceira seleção que está à frente do Brasil também, França. Acho que está muito claro que a França é, dentre todas aí, a seleção que talvez tenha mais material humano. A França tem muito jogador e muito jogador jovem para chegar muito forte na Copa do Mundo. A França tem, nos últimos 2 ciclos, e vale lembrar o trabalho, olha o que a gente está falando, tá? De La Fuente vai chegar com 3 anos e meio de trabalho. Scaloni vai chegar com 7 anos e meio de trabalho. O Deschamps vai chegar na Copa com 14 anos de trabalho. O Deschamps é técnico da França desde 2012. Então, ele vai chegar lá com um técnico já com uma despedida anunciada, né? O Deschamps vai deixar a França depois da Copa do Mundo. Mas um técnico que tem o domínio da seleção na mão. Ele tem tudo da seleção na mão. E uma seleção que nos últimos 2 ciclos fez um ciclo bem instável, um ciclo bem de alguns altos e baixos, mas na Copa virou a chave. E na Copa foi muito competitivo. Tanto é que ganhou a Copa de 2018 e foi vice, perdendo nos pênaltis na Copa de 2022. E no ciclo, a França teve ali alguns altos e baixos, né? No ciclo lá para 18, perde a Eurocopa em casa para Portugal. No ciclo de 22, é eliminado da Eurocopa pela Suíça numa eliminação completamente decepcionante. Em vários momentos foi acusada de ter talento e não jogar bem. Mas o fato é, a França tem conseguido virar a chave na Copa do Mundo. E dessa vez tem tudo para fazer. Até porque tem até mais jogador do que tinha na Copa de 2018. Se não tem alguns veteranos como Lloris, como Griezmann, a molecada que vem é absurda, né? Surgimento de Doué, surgimento de Ekitike, surgimento de Barcola, consolidação de Dembélé. O Dembélé vai chegar à Copa do Mundo tendo uma bola de ouro, né? E um time com opções no meio-campo, um time com opções defensivas e, claro, um time que tem um extra classe na frente. Um time que tem Kylian Mbappé, um jogador diferente, um jogador que vai chegar à Copa do Mundo, provavelmente, se mantiver o que faz nessa temporada no Real Madrid, na seleção, voando. Então, é mais uma seleção que está à frente do Brasil. Outra seleção à frente do Brasil hoje. Essa precisando mostrar um pouquinho mais de consistência. Mas se você pega o trabalho de 3 anos e meio do Roberto Martínez, você coloca a seleção portuguesa na frente do Brasil. Ah, mas a seleção portuguesa tem alguns...
de fato, uma muito ruim contra a Irlanda no penúltimo jogo da eliminatória, perdeu por 2-0 em Dublin, jogando muito mal, e antes tinha feito um segundo tempo bem abaixo contra a Hungria. Portugal poderia ter se classificado para a Copa 3 rodadas antes do 9-1 contra a Armênia. Acabou tomando o empate contra a Hungria na última bola, aí ficou pendurada a classificação, depois perdeu para a Irlanda. A classificação nunca esteve sob risco, mas o Portugal deixou o serviço para a última rodada por causa de uma atuação péssima contra a Irlanda e um segundo tempo em que não definiu contra a Hungria, acabou tomando gol na última bola. Mas, se você pega a solidez que a seleção portuguesa vem, não sei se solidez é a melhor palavra, mas se você pega o desempenho da seleção portuguesa num trabalho de 3 anos e meio do Roberto Martínez, que nessa reta final está sendo muito questionado em Portugal, é verdade, mas é uma seleção que tem jogadores experimentados, é uma seleção que tem jogadores em ótima fase. Se você pega um Nuno Mendes, se você pega um Vitinha, se você pega um João Neves, se você pega um Bruno Fernandes, jogadores numa ótima fase, outros jogadores comprovados no maior nível de exigência, como um Rubem Dias, como um Cristiano Ronaldo ainda, né? Então, assim, é uma seleção muito forte. É uma seleção muito forte. Tem um objetivo claro em comum, que é oferecer esse título, buscar esse título também pela tragédia com o Diogo Jota, né? Acho que isso vai estar muito presente no dia a dia da seleção portuguesa, e acho que para fazer bem, né? Acho que toda a dor que o que aconteceu com o Diogo Jota traz está sendo assimilada dia a dia, mas essa lembrança, acho que ela vai fazer Portugal ter uma busca a mais por oferecer esse título para o Diogo Jota. Então é um cenário muito importante e mais uma seleção que está à frente do Brasil. E por último, a seleção que tem menos tempo de trabalho, né? Se a gente considerar que o Tuchel, ele é quem tem menos tempo de trabalho de todos esses, né? O Tuchel assumiu a seleção inglesa no no primeiro jogo do Tuchel com a seleção inglesa Primeiro jogo do Tuchel com a seleção inglesa é no dia 21 de março de 2025. E aí ele tinha assumido pós-Euro, né? Então ele assume ali depois da Euro, ele assume no meio de 24. É quem tem menos tempo de trabalho de todos esses. Se o Ancelotti tem 1 ano de trabalho só, o Tuchel, nesse momento, quer dizer, não 1 ano, né? O Ancelotti vai chegar à Copa com 1 ano de trabalho, um pouquinho mais, 1 ano e 2 meses. O Tuchel, nesse momento, tem 1 ano e meio de trabalho, né? Porque ele assumiu no meio de 24 e ficou 24 e 25, sendo que o primeiro jogo dele foi em março, né, de 25, porque a Inglaterra, depois da Eurocopa, ainda fica com um técnico interino ali, e ele chega depois. Então ele vai chegar na Copa com um pouco mais de 1 ano de trabalho, 1 ano e meio de trabalho. Mas o Tuchel recebeu algo que o Ancelotti não recebeu, que é legado. Esse é um ponto. O Ancelotti não recebeu nenhum legado. O Ancelotti não teve legado de Dorival e de Fernando Diniz, praticamente. E o Tuchel recebeu o legado do Southgate. A seleção inglesa, ela é muito parecida com a seleção que fez esse trabalho com o Southgate. E que é um trabalho de bons resultados, né? Com o Southgate, a Inglaterra voltou a jogar uma semifinal de Copa desde 1990. Foi terceira colocada, foi semifinalista em 2018. E terceira colocada, né? E em 2000
E decidiu 2 euros, né? Foi finalista de 2 euros seguidas, né? Então, assim, tá muito claro para mim que eu tô aqui parando para ter certeza se a Inglaterra foi terceira colocada mesmo. Que eu tô na dúvida quem foi terceiro, se foi a Inglaterra ou se foi a Bélgica. Deixa eu ver. Pá, pá. Foi quarta, né? Foi quarta. A Bélgica foi terceira, eu tava na dúvida. Falei, cara, não foi. Foi quarta colocada. A Bélgica ganhou, disputa em terceiro lugar por 2-0. Então, o Tuchel tem legado. É um time que joga ali de uma forma muito, muito bem assimilada e que tem um jogador que tá num nível absurdo, né? Um Harry Kane que faz tudo. Tanto é que a Inglaterra se classificou para a Copa com só vitórias, ganhou todos os jogos. Em 2025 ganhou 9 dos 10 jogos. E é uma seleção que também tem boas peças. Ele tem jogadores funcionando muito bem. Tem um Declan Rice no meio campo voando, tem o Saka jogando muito bem, tem o Harry Kane fazendo tudo e fazendo tudo bem. Tem algumas questões ali defensivas, mas passou a ter opções também. Então, se você olha hoje, mesmo com o Tuchel tendo assumido ali no segundo semestre de 24, ou seja, é a seleção que tem menos tempo de trabalho, também está à frente da seleção brasileira, na minha visão. E aí, se você para olhar, talvez ainda tenham outras seleções aí que estejam brigando, que estejam no bolo ali para um estágio mais ou menos igual à seleção brasileira. Hoje, eu não sei como é que o Brasil sairia contra a Bélgica. Hoje, eu não sei como é que o Brasil sairia contra a Alemanha. Seleções que fizeram uma eliminatória mais ou menos. O Brasil foi eliminado da última Copa pela Croácia. A Croácia deu uma enfraquecida. Como é que o Brasil sairia com a Croácia? Acho que ainda teria que parar para analisar. Mas o trabalho do Brasil, ele é longo. Hoje, a gente tem 5 seleções que estão no estágio à frente do Brasil. Essa é a minha visão. Você concorda comigo? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários, vamos trocar uma ideia. Esse vídeo aqui tem uma carga muito opinativa. É a minha análise, quero saber a sua. Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, sininho das notificações e no primeiro comentário fixado ou no link que está na descrição tem o link para você acessar a NordVPN e garantir segurança para a sua navegação, para os seus dispositivos, para as suas operações online. A NordVPN te oferece essa segurança. Você tem certeza que o seu dispositivo, que a sua navegação não está sendo rastreada por ninguém. Você evita cair em golpes online e ainda, se estiver viajando, pode conferir e acessar os seus conteúdos favoritos, mesmo estando longe de casa. Então vem NordVPN com 30 dias de garantia de reembolso. Ou seja, você usa a NordVPN por 30 dias. Não gostou? Você entra em contato, pede o reembolso, que a NordVPN dá o seu dinheiro de volta, tá? O dispositivo de segurança, todos os dispositivos aqui do canal do VSR estão protegidos pela NordVPN. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!